Irmãos, e nós sabemos que preciosa é o quê? A morte dos santos, dos justos, aos olhos do... Todos nós estamos aqui como peregrinos, passantes, viajando para Canaã celeste. Nós não escaparemos, né? O Senhor nos chama. Irmãos, eu dizia que nós vamos meditar nesta manhã a respeito de Judá e que não tem nada diferente do que nós estamos vivendo aqui hoje. Um carnaval fora de época, mas um pecado dilacerante, entristecendo os nossos corações. Governos irresponsáveis, sem compromisso com a verdade, mudando o calendário, a história dos comércios, das pessoas. E nós vemos a prevalecimento do pecado no nosso Rio de Janeiro. Ainda bem que nós já oramos hoje pelo nosso estado. Então nós queremos nesta manhã trazer ao coração da noiva de Cristo, que é a igreja dele, e que nós como igreja procuremos entender o que Deus deseja para a vida de cada um de nós, servos do Senhor aqui nesta terra, enquanto nós estivermos aqui. Precisamos entender o propósito de Deus. Nós vamos meditar num texto de Isaías, o profeta, filho de Amós. Profeta nos dias dos reis Uzias, Jotão, 4 reis, Acais e Ezequias, tudo reis de Judá. Isaías era de uma família importante de Jerusalém, uma família influente, e homem cultíssimo. Isaías, eu pensava enquanto eu estudava, era o nosso Billy Graham do século XX. Sabe por quê? Billy Graham, ele era orientador, conselheiro de reis, rainhas do nosso tempo e de governadores, presidentes. E Isaías era conselheiro de reis, principalmente quanto à política externa de Judá. Que coisa maravilhosa. Todo o livro de Isaías, irmãos, registra a visão profética a respeito das relações de Judá e Jerusalém, com uma visão voltada para o cumprimento da volta do Messias. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Eu pediria aos irmãos que abrissem Isaías capítulo 60, versos de 1 a 5, depois 18 a 21. Isaías capítulo 60, aleluia, que eu estou ouvindo as folhas da Bíblia, os irmãos folheando. Isso é muito bom, irmãos, isso é muito bom. Isaías capítulo 60, versos de 1 a 5, depois do 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vem a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações
das nações a ti virão. Versos 18. Então, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos. Mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a lua, luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão, e todos os do teu povo serão justos para sempre. Herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Amém? Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus é tão clara que não precisa explicação. Mas o profeta Isaías, ele tem aqui 3 propósitos: confrontar a própria nação e as outras nações, como hoje nós vemos, né? Com a palavra do Senhor mostrando-lhes seus pecados e o castigo divino. Segundo, profetizar a esperança à geração futura dos exilados judaicos que seria restaurado do cativeiro, redimindo-os com luz aos gentios. Isaías vem por último mostrar que Deus enviaria o Messias Davídico, cuja salvação abrangeria todas as nações da terra, trazendo esperança no povo de Deus, tanto no Antigo como do Novo Concerto. Lá no capítulo 53, nós já começa a ser revelada a missão deste Messias que Isaías profetizava, o seu sofrimento em favor do resgate do povo de Deus em nosso resgate. Aleluia! Ele profetizava algo que foi real e que tem sido real na nossa vida. Nos dias do profeta Isaías, o momento era muito difícil, irmãos, para o seu povo, porque estava sob a opressão da invasão de Jerusalém pelos exércitos do rei da Assíria. E o rei era Senaqueribe. Havia tomado todas as cidades fortes de Judá, quando Ezequias era o rei de Judá, e ele subjugava todos os seus habitantes. Como hoje nós vemos nas ruas desta cidade, dezenas de pessoas caminhando como tolos pelas ruas, batendo um tamborim, se cansando, gastando o seu tempo em coisas inúteis. Assim estava o povo de Judá, subjugado pelo pecado, pela opressão. E vem Isaías e profetiza sobre o contexto de uma grande luta espiritual e luta física para aquele povo. Esse momento difícil pelo qual atravessava o povo era em razão, sabe de quê, irmãos? Do povo não abrir os ouvidos para ouvir o que o profeta dizia. Seus ouvidos estavam fechados. Não queriam saber do Senhor. Não queriam saber nada de Deus. Desprezavam o Senhor. Desprezavam as profecias. E esse desprezo levava o povo a cada dia se distanciar mais de Deus, comprometendo-se com outros deuses. Como hoje nós vemos o distanciamento do povo para com Deus. E o povo, assim procedendo, entrou num terrível estado de tristeza,
de frieza, imoralidade, o ceticismo, a injustiça social. Por isso Deus chama Isaías com um propósito de resgate, trazendo profecias profundas da Bíblia a respeito da grandeza de Deus e do excelso plano de redenção para aquele povo. Deus inspira Isaías como tem inspirado dezenas e dezenas de pastores sinceros, pastores verdadeiramente chamados pelo Senhor para dizerem ao povo sobre o plano de esperança e consolo para a humanidade. O profeta anuncia que o Messias vindouro faria com que a justiça brilhasse com fulgor e que a salvação estendesse a todas as nações como tocha ardente. Nós somos tocha ardente, tochas pegando fogo, mas da luz de Cristo em nossa vida. Nós não precisamos de purpurina, nós não precisamos de glitter, nós não precisamos nos exibir com as nossas roupas, com a nossa nudez, para chamar a atenção dos homens e mulheres destas ruas. Nós precisamos apenas da glória de Deus, revestindo a nossa vida com poder e autoridade. Isaías recomendava ao povo uma oração intercessória em favor daqueles que tinham se perdido, para lutarem contra o pecado, para que as promessas do Senhor fossem cumpridas em suas vidas. E foi por isso que Deus chamava lá desde o capítulo 6, Deus chamava Isaías a dizer ao povo o que eles precisavam ouvir. E os púlpitos das igrejas, os altares santos das igrejas, têm anunciado um Jesus ainda libertador, mas que um dia será juiz. Um dia será juiz. Deus, por seu amor, continua nos falando a sua palavra de conselho, de conserto, de ensino, para haver separação, irmãos, entre o povo de Deus e o mundo que aí está. E a palavra de ordem desta mensagem, da mensagem de Isaías é: levanta-te. Como está você? Você está sentado, dormindo, prostrado, desanimado? Essa mensagem é para você. Às vezes, irmãos, nós nos pegamos assim, ficamos pensando, valorizando os problemas que temos com famílias, problemas com filhos, com trabalho, ficamos supervalorizando as coisas deste mundo e esquecemos que Deus tem nos chamado a nos levantar. Levantar para quê? Para nós levarmos mensagem de restituição de vida ao homem perdido. Nós que temos Jesus, que já temos a receita, que já temos a palavra, não podemos ficar sentados, dormindo, enquanto, irmãos, há vidas em batalhas espirituais, enquanto há vidas de joelhos e mãos cansadas pelo peso do pecado. Deus tem te chamado, levanta-te. A mensagem de Isaías nesse capítulo é: levanta-te. É uma palavra de ânimo para os que precisam e querem força para levantar e prosseguir na jornada. Nós precisamos buscar a presença do Senhor todos os dias. Não é uma vez só na semana, porque a luta é tremenda, irmãos. Nós às vezes sorrimos, porque temos que sorrir. Nós cantamos, mas o nosso pensamento tem que estar no Pai, que Ele é que nos dá força para cantar, para rir, para falar de Jesus. E para isso
que Deus quer, e por isso a ordem é: levanta-te. Deus usa o profeta Isaías trazendo gotas, palavras de encorajamento. Levanta-te, porque já vem a tua luz. A luz já está diante de nós, irmãos. Quando nós recebemos do Senhor o Espírito Santo, Ele nos selou para a sua glória, para sermos testemunhas neste mundo tão difícil. Quantos parentes nossos estão por aí? E nós o que temos feito? Eu tenho orado. E não é pouco. Mas o Senhor tem falado ao meu coração. Então, se você quer ouvir Deus falar no seu coração sobre uma oração que você... Continue orando que Ele vai falar. Ele vai dizer assim: acalma. Eu estou vendo. Eu tenho a minha hora. Deus usa o profeta Isaías trazendo esta mensagem. E como é bom nós ouvirmos Deus falar aos nossos ouvidos. Levanta, filha. Levanta, filho. Irmãos, em nossa caminhada cristã, nós encontramos muitas pessoas sentadas, muitas pessoas deitadas, talvez pessoas caídas. Mas logo nós entendemos que existe uma preocupação maior que tudo isso, que é o próprio Deus, para que nós estejamos de pé em frente a Ele. Irmãos, neste texto a ordem de Deus ao povo era: levanta-te e resplandece. 2 verbos. É maravilhoso sabermos, irmãos, que temos um Deus que vê todas estas coisas e sabe dos nossos momentos de desânimo. Nós não somos super mulheres, nós não somos super homens. Ele disse mesmo que nós teríamos muitas aflições neste mundo, mas que nós prosseguíssemos, porque Ele nos daria a vitória. E eu tenho certeza que o meu Deus me dará a vitória em Cristo Jesus, porque eu creio, Ele vive. E Ele diz: Roseli, continua em frente. Não olhe para os lados. Se eu olhar para os lados, eu caio. Se eu olhar para trás, eu tombo. Eu vou tombar. E o Senhor diz: prossegue. Prossegue. Irmãos, a palavra levantar tem 2 significados, eu pesquisei. Um no sentido literal, que faz referência ao sono, ao desânimo, implicando a ideia de se erguer da posição em que se dorme ou que se está desanimado. E o outro sentido é o figurado, que faz referência à inatividade, uma vida que não produz, e traz o sentido de acordar, de se erguer, de ficar de pé. Então, levanta-te. O verbo está no imperativo, aleluia. Quem deseja levantar hoje, nesta manhã? Talvez você não se dê conta que você está dormindo, que você está desanimado. O peso é tanto que você não consegue, às vezes, nem levantar os braços. E eu vou perguntar de novo: quem quer se levantar hoje? Glória a Deus, Senhor, a tua igreja quer se levantar, Senhor. O imperativo é uma ordem, um chamado de urgência. Precisamos nos levantar, reagir. Deus nesta manhã está dizendo: levanta, igreja. Busque a minha presença, eu quero te abençoar. Irmãos, nós vimos, quando vamos lá para o livro de Daniel, a André, se puder, pode colocar, no capítulo 10, no verso 11 ao verso 12. Daniel estava orando há 21 dias, esperando uma resposta do Senhor. E o inimigo travou uma luta com aquele anjo, não deixando o anjo passar para trazer a bênção. Acontece isso conosco, tá? Acontece isso. Aí o que Deus faz? Deus abandona? Deus abandonou Daniel? Não. Sabe o que ele fez?
Olha o verso 10, o capítulo 10, 11 e 12, como diz a palavra do Senhor. E o anjo disse, o anjo chamou, que ele, deixa eu ler do início aqui. E o anjo disse a Daniel, homem muito amado, lá está, você é amado do Senhor. Se você está orando, você é amado do Senhor. Homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Às vezes nós não entendemos. E levanta-te sobre os teus pés. O que quer dizer isso? Ficar de pé. Porque a ti sou enviado, o Senhor envia os anjos. Foi o que o Senhor fez. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo, diz Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O Senhor vem por causa da tua oração. O Senhor não te desampara. A luta está pesada, mas deixa, o Senhor está olhando, o Senhor está te tratando, o Senhor está te conduzindo, porque Ele fez assim com Daniel e fará contigo. Eu vim por causa das tuas palavras. Que palavras nós estamos usando para com o Senhor? Será que Deus não está nos ouvindo? Porque de repente as nossas palavras não estão agradando o Senhor. Nós temos que vigiar nisso. Agora, irmãos, o profeta alerta para uma outra necessidade: resplandecer. Levanta-te, resplandece. Outro verbo. Outra ação, verbo resplandecer. Quando Deus nos chama para levantar, não é para ficarmos parados. Levantar e ficar estático. Não. O Senhor quer que nós, como o pastor acabou de falar aqui, comunidade do Azul, comunidade, irmãos, há tanta igreja aí precisando de pastores, de líderes, igrejas fechando. Parece que o inimigo está prevalecendo, mas isso tudo está escrito aqui. É hora de você se levantar e anunciar a palavra do Senhor. Eu tenho ido a várias igrejas. Há neste momento mais de 10 igrejas em sucessão pastoral. Por quê? Por quê? Porque pastores já estão cansados e eles precisam passar o bastão, e Deus está chamando. E nesta manhã, Deus está falando contigo: levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz. Deus disse também a Ezequiel no capítulo 2, no verso de 1 a 5: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E se a irmã puder colocar, eu agradeço. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já achei. Está difícil? Eu vou lendo aqui. Ezequiel, capítulo 2, verso de 1 a 5. Deus não chamou para ele ficar quieto, ficar parado, só olhando. Há crentes que ficam olhando as coisas acontecerem, mas não é essa a atitude que Deus quer de nós. Alguém fala assim para mim: mas você tem que dar uma parada, Roseli. Que eu caio muito, né? Tropeço a pedra e caio. Você tem que dar uma parada, irmãos, eu não consigo. Deus me chamou. E enquanto eu estiver vivo, né, meu marido? Eu vou trabalhar para o Senhor. É uma coisa dentro de mim. Quando eu me casei com ele, eu disse: você pode me proibir de tudo, mas menos de fazer a obra do Senhor, senão eu não caso. Mas ele sempre me apoia. O Senhor tem cuidado de tudo. Então, irmãos, vamos ler o que Deus disse a Ezequiel. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Verso 2.
Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé. O que entrou dentro de Ezequiel? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus hoje quer te movimentar. Movimentar. Você não pode ficar calado, irmãos. Nossos filhos estão nas ruas. Nossos parentes estão negando a Jesus. É hora de nós movimentarmos, de falarmos. Dentro do táxi, dentro do ônibus, eles ficam cantando aquelas músicas horrorosas para a gente ouvir. Por que nós não podemos também cantar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eles cantam aquelas músicas horrorosas, obscenas. E nós passamos e somos obrigados a ouvir aquilo. E qual é a música que nós temos cantado para esse povo? Coloca aí, André, de novo, por favor, que eu parei. Verso 2. Ezequiel 2. Então veio a mim o Espírito quando eu lhe falava comigo e me fez em pé e ouvi o que me falava. 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Estão escutando? Aonde é os filhos de Israel? Largo do Machado, aqui, Comunidade do Azul, essa praça aqui que eu esqueci o nome, São Salvador. Ai, irmãos, essa manhã, às 4 horas da manhã, chegou uma carreta com a sua oferta de missões mundiais. Pastor João Marcos chegou na Ucrânia, em Lviv, levando 30 toneladas para alimentar os ucranianos. Temos que orar por esse povo, pelos nossos missionários que estão lá. Deus tem guardado os missionários por causa da tua oração. Nenhum missionário sofreu qualquer dano até agora e não sofrerá porque Deus é com eles. Irmãos, Andréia, de novo, não terminei. Olha, irmãos, o que Deus está falando para nós. Envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Nós temos dentro da nossa casa nação rebelde, irmãos. Temos. Que se rebelaram contra mim, contra Deus. Ele e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Vamos ver o que Deus diz no 5? E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não importa, fale, a tempo e fora de tempo. Tocai a buzina, diz a palavra, porque eles são casa rebelde. Olha só, a palavra de Deus já estava avisando, irmão Wagner, que eles eram rebeldes, que eles seriam rebeldes. E por que eu vou me revoltar? Porque eles são rebeldes. A própria palavra está dizendo, nós temos que ter amor, pastor, e paciência. Demonstrar amor e paciência, porque o amor e paciência vai quebrar aquela rebeldia. Não se sabe, não li 2, está difícil, né? 2, é só terminar esse 5. É Ezequiel 2, de 1 a 5, falta 5 só. Isso. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Ah, e quem é esse profeta? Neste tempo, é você. Sou eu. Somos nós, irmão. Somos nós. Deus jamais falou, irmãos, com pessoas que querem ficar sentados. Por isso que às vezes é difícil, né, pastor, fazer o programa de atividades da igreja durante o ano, porque falta obreiros. Irmãos, você precisa colocar na fileira para falar ao povo, para eles aprenderem a palavra do Senhor. Muitos estão fisicamente de pé, mas espiritualmente estão dormindo, deitados. E a mensagem de hoje é para que a igreja
se levante e resplandeça. E essa deve ser a nossa oração, que em cada palavra nossa possa chegar ao coração de um rebelde, de um homem, de uma mulher que não quer nada com Jesus, mas a gente deve insistir com carinho, com amor. A quantas pessoas eu tenho falado no táxi, quando a gente começa a falar, eles acabam chorando, contando suas vidas, e a gente aproveita ali aquela oportunidade que o Senhor nos dá. Irmãos, Deus manda a gente levantar. Igreja, você deve resplandecer. Olha, irmãos, nós temos um exemplo na Bíblia muito lindo de uma mulher, Agar, que ela foi despedida por Sara e Abraão quando nasceu Isaac. Nós conhecemos a história. Então, se você ainda não conhece, abra a Bíblia no Gênesis 21, 15, e você vai ler a história de Agar. Agar pegou o filho, Abraão deu a ela uma botija, uma botija com água e pão, e eles foram para o deserto. E lá caminharam, e a água acabou, e o pão acabou. E ela disse, vamos morrer, meu filho vai morrer. E ela, para não ver o filho morrendo, deixou o filho debaixo de um arbusto, e sentou-se bem distante para não ver o filho falecer. Mas, irmãos, o que aconteceu com aquela mulher? Deus ouviu as lágrimas daquela mulher. Deus ouviu o choro daquela mulher. Aí Deus manda o anjo dizer, aquele Deus que vê tudo, irmãos, enviou o anjo com uma grande ordem. Agar, e essa manhã ele está dizendo, Ana, Maria, João, Pedro, Tiago, levanta. Ele disse, ergue-te e levanta o rapaz, pois farei dele uma grande nação. Irmãos, por isso eu não posso desistir do meu filho, dos meus sobrinhos, eu não posso desistir dos meus parentes que ainda estão lá neste mundo. Irmãos, eu não posso desistir porque eu sei que aqui por este púlpito já passaram homens e mulheres que viviam no pecado e hoje são libertos para a glória do Senhor. E Deus pode fazer isso com os nossos parentes. Agar, ergue-te, levanta o rapaz, pois farei dele uma grande nação. Por que também não lembrar de Elias, que ficou com medo lá da ameaça de Jezabel? Aí Deus manda o anjo e diz assim, ei, acorda, come, porque o caminho é longo. O caminho não é curto não, irmãos, o caminho é longo. Levanta, coma, ande, porque o caminho é longo. Como servos de Deus, irmãos, não importa o que nós estamos passando, o certo é que Deus está conosco. Deus está pronto a nos levantar. E nesta manhã eu gostaria de saber, quem quer se levantar nesta manhã? Quem quer se levantar do sono, do desânimo, da prostração, do cansaço espiritual, porque cansaço físico nós temos. Deus está te chamando nesta manhã. Nós fomos chamados, como diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor já está sobre ti. Irmãos, nós precisamos cavar buracos na escuridão. Há muitos que estão na escuridão, cavando buracos. E nós temos como levar a luz para esses homens, essas mulheres. Eles estão nas trevas, buscando algo para sustentar a sua esperança, para sustentar algo na sua vida. Mas eles não sabem
que existe uma luz já brilhando há 2000 anos, que essa luz é Jesus, e ela está derramada sobre a vida da igreja, para a igreja ser testemunha. Levanta, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Você hoje deseja se levantar, deseja resplandecer, você já teve um encontro com a luz de Jesus? Ela está sobre ti, porque o povo, diz Isaías, o povo que andava em trevas viu grande luz. Sim, um dia nós vimos a grande luz, Jesus, por isso nós estamos aqui. Levanta, irmão, a tua fé vai fazer você transbordar e você vai ficar atento à mensagem de Deus para hoje, na sua mente, no seu coração. Ele está estendendo a sua mão. Levanta-te, dizendo para você receber de pé a sua bênção. Não fique prostrado, não fique, resplandeça, porque a luz do Senhor está sobre ti. Levanta a igreja de Laranjeiras. Comunidade do Azul precisa de você. Igreja do Catumbi precisa de você. Há muitas igrejas precisando que nós levemos a palavra do Senhor. Por isso, levanta-te e resplandece. Não tenha medo, não chore, não se angustie, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que Deus abençoe. Nós vamos